Jesus não te traz felicidade. Foi o que Daniel Pax, conhecido como Pastorzão, disse em um podcast que ele estava participando. Ele disse, no momento da sua conversa, no momento do podcast, ele disse que Jesus não te traz felicidade. Disse também, anotei aqui, ele não aparece, não fala, não faz nada. Ou seja, no momento de dificuldade, no momento de luta, ele não aparece, não fala e não faz nada. Aí você consegue uma vitória, você tem que atribuir a vitória a esse Jesus que não aparece, não fala e não faz nada. E quando você passa por prova, por luta, você tem que agradecer a Deus, porque Deus está te permitindo, está te provando para você fortalecer espiritualmente. A paz de Cristo no seu coração. Você que está chegando pela primeira vez neste canal, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeo. E não esqueça, a sua inscrição é importantíssimo demais para o crescimento deste canal. Daniel afirmou isso em um podcast, que Jesus não te traz felicidade. João capítulo de número 15. João capítulo 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. E no versículo de número 11, Jesus explica que ele é videira, Deus, o Pai, é o agricultor, e os seus discípulos, eles eram os ramos. Todo ramo fixado, todo ramo que estando em mim não dá fruta, ele retira. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, mas não fazem as vontades do Senhor, e não gera frutos, não faz a obra que o Senhor determinou, o Senhor retira e lança fora. Mas todo aquele ramo que dá fruto, o Senhor limpa, para que ele venha dar mais frutos ainda. Então, após o Senhor Jesus estar explicando isso aqui, em João capítulo 15, e no versículo 11, ele termina assim: Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós. A minha alegria permaneça em vós, e a vossa felicidade seja completa. A nossa felicidade completa, ela será se nós estivermos em Jesus Cristo. A alegria do Senhor Jesus Cristo permanecerá na minha e na sua vida. Então, como afirmar que Jesus não te traz felicidade? João capítulo de número 6. João capítulo 6. Olha o que diz João capítulo de número 6, a partir do versículo 22. Não, a partir do versículo 35. João capítulo 6, versículo 35. Diz assim: E Jesus lhes diz: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus aqui tem um diálogo com seus discípulos, dizendo que ele era o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu.
para dar a vida a cada um de nós. E no versículo aqui 53, ainda de João capítulo 6, diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Continuando, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Versículo 60 do capítulo 6 de João. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? E no versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quando nós não andamos com o Senhor Jesus Cristo, tudo que nós ouvimos falar do Senhor Jesus Cristo, tudo que é falado, essa narrativa da igreja que é falar do Senhor Jesus Cristo, que é exaltar o Senhor Jesus Cristo, que é bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, torna-se um discurso duro. Aí você diz: o Senhor não me traz felicidade, o Senhor não me dá felicidade, o Senhor não fala, o Senhor não aparece. O Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, apareceu a alguns dos seus discípulos e eles retornaram para a casa onde estavam reunidos e disseram a Tomé. Tomé disse que se não visse os sinais dos cravos nas mãos, ele não acreditaria. Depois o Senhor Jesus Cristo retorna, reaparece aos seus discípulos e dessa vez aparece também a Tomé. E o Senhor Jesus Cristo então mostra os sinais dos cravos nas mãos dele. E o Senhor Jesus diz: bem-aventurado é aquele que não viu, que não vê, mas crê. Ou seja, aquele que não vê, mas crê. É preciso crer para ver. Então, quando eu digo que Jesus não aparece, Jesus não faz nada, Jesus não fala, eu já abandonei o amor de Cristo. Eu já estou longe da presença do Senhor. O Salmo 127, verso 3, vai dizer que o Filho é a herança de Deus e o fruto do seu ventre é um presente de Deus. Quem é que não se alegra quando ganha um presente? Filho é a herança de Deus e é um presente de Deus. Então, como eu posso afirmar que Jesus não me traz felicidade? Jesus não fala nada. Jesus não fala nada ou sou eu que não quero ouvir? Jesus não fala nada ou não me interessa mais ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos orar por este rapaz, porque assim como ele está nesta situação, outras pessoas também se encontram na mesma situação em que ele está. Ou seja, afirmando que Jesus não traz felicidade. Ou seja, ele já não se sente mais feliz
com aquilo, com a obra que o Senhor Jesus Cristo tem proporcionado na vida dele, na vida de outros, na minha vida, na sua vida. Então, quando nós nos afastamos do Senhor Jesus Cristo, olha o que diz aqui, João capítulo 6, versículo 60. O Senhor Jesus, depois de explicar que ele é o pão vivo que desceu do céu, diz aqui no versículo 60 do capítulo 6 de João: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E no versículo 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quando eu me distancio, quando a pessoa se distancia da igreja física, aquele local de reunião, de congregação entre os irmãos, de trocar louvores entre si, quando eu me afasto fisicamente, é o último passo. É o último passo. Significa dizer, quando eu me abandono de meus irmãos e saio da presença, do convívio, da comunhão entre os irmãos, eu já abandonei Cristo há muito tempo. Significa dizer que a pessoa já abandonou o Senhor Jesus Cristo há muito tempo. Então, tudo que for falado dentro da igreja, tudo que foi ensinado dentro da igreja, incomoda, torna-se um discurso duro, conforme foi dito aqui na palavra, conforme foi lido aqui a palavra do Senhor Jesus. Tudo incomoda, a pregação não é boa. O irmão, aquele cantor lá, ele desafinou. Aquela irmã lá, aquela cantora está cantando muito alto. O baterista está batendo muito alto, ele está surrando a bateria. Olha, aquele guitarrista lá, o solo dele é muito alto. Tudo começa a incomodar, tudo começa a ser incômodo demais. Porque a pessoa, infelizmente, espiritualmente, já abandonou, já não está andando mais com o Senhor Jesus. Eu vou repetir aqui, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, já não andavam com o Senhor Jesus. A palavra diz, muitos dos seus discípulos, ou seja, pastores, membros, presbíteros, evangelistas, ou seja, todos que se enquadram nesta situação. E quem já não anda mais com o Senhor Jesus Cristo, vai na igreja por ir, vai na igreja simplesmente por fazer média, por querer agradar. Então, a pessoa que está nesse estágio, que já abandonou o Senhor Jesus Cristo, que já não anda mais com o Senhor Jesus Cristo, diz esse tipo de fala, de frases. Senhor Jesus não me traz felicidade, Jesus não aparece, Jesus não fala, não faz nada, Jesus não fala. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz que Jesus está batendo a porta, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Já não está mais ouvindo a voz do Senhor. O Senhor está batendo a porta do coração e ele já não está mais ouvindo a voz do Senhor. Ele já abandonou o Senhor. Então, muitas pessoas falam do sistema. Abandonei o sistema. Abandonei o sistema. Enche a boca para falar. Abandonei o sistema religioso. O dízimo é da antiga lei, você não precisa dizimar, você não precisa ofertar. Tudo é um pretexto. Se não for o dízimo, se não for a oferta, é outra coisa. É o paletó do pastor, é o cantor que cantou muito alto, a cantora desafinou naquela música, o baterista, aqui não tem ar-condicionado, o ventilador que está aqui faz muito barulho. O Senhor Jesus está batendo a porta do coração.
Ele já não está mais ouvindo a voz do Senhor. Ele está ouvindo a voz, mas não é a voz do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que transar não pode porque é pecado. Bom, aí há dois padrões. O padrão de Deus, que é lá em cima, e o padrão do mundo, O padrão de Deus, para você ter relações sexuais, você precisa ser casado. É preciso que haja um casamento entre um homem e uma mulher. Um padrão, esse é o padrão de Deus. Agora, o padrão do mundo, você pode se relacionar com quem você quiser, até do mesmo sexo. O padrão do mundo é imundo, é assim, desta maneira. Então, se você não se relaciona sexualmente dentro do padrão de Deus, obviamente será um pecado. Agora, um padrão do mundo, qualquer um é qualquer um, seja do mesmo sexo, sexo diferente, o mundo não está nem aí. O mundo quer te proporcionar um prazer na carne. A palavra do Senhor diz: aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então, quando a pessoa abandona o Senhor Jesus Cristo, todo discurso é duro. Dízimo, oferta, eu não preciso ir à igreja. Todo esse tipo de discurso vem no pacote daqueles que abandonam o Senhor Jesus Cristo. Sair da igreja é o último passo, porque na verdade a pessoa já abandonou o Senhor. Olha o que foi lido aqui, quando o Senhor Jesus explicando detalhadamente que ele era o pão vivo que desceu do céu e que era necessário comer da carne e beber do sangue. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava fazendo referência à Santa Ceia. Olha, quando a gente abandona o Senhor Jesus, até criticam que não existe Santa Ceia. É apenas ceia. Sim, é apenas ceia. Mas para nós, servos e servas de Deus, é a Santa Ceia do Senhor. Entenda isso. Vou falar bem claro com você agora. Na Bíblia não está escrito Santa Ceia. É uma ceia onde todos participavam. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, vai falar sobre isso. Dá uma lida lá. Ricos, pobres, cada um levava o seu comes e bebe. Os ricos comiam, esqueciam dos pobres, daqueles que nada podia levar. Enfim, a Bíblia fala, se refere à ceia. Mas para nós, servos de Deus, servas de Deus, é a Santa Ceia do Senhor. Se você quer criar problema, guerra sua, fique à vontade. Mas para nós é a Santa Ceia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo te traz felicidade. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, vai nos ensinar. Se nós tivermos o que comer e com o que vestir, estejamos com isso contentes. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. A felicidade que nós precisamos, que desejamos, estar em Cristo Jesus, estar na figura, na pessoa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Realmente, Jesus, ele não te traz felicidade. Ele é a própria felicidade e alegria na sua vida se você assim andar com o Senhor Jesus Cristo. Se você não andar com o Senhor Jesus Cristo, tudo que for falado a respeito do Senhor Jesus Cristo se tornará um discurso duro. A palavra aqui diz que os discípulos
abandonaram o Senhor Jesus e já não andava mais com ele. Então, quando a pessoa deixa de andar com o Senhor Jesus, tudo é discurso duro, tudo é inútil, tudo é inoperante. A verdadeira alegria está aqui, ó. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Versículo 18, capítulo 3 de Abacuque. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Exultarei, me alegrarei. Ou seja, eu não dependo de condições externas para me alegrar. A minha alegria está na presença do Senhor. A minha alegria está em adorar ao Senhor e reconhecer que coisas, circunstâncias externas não irão me afastar da graça e misericórdia do Senhor. E a dívida que nós tínhamos, o Senhor Jesus Cristo pagou por cada um de nós. E não é o cara. É o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor quem nos salvou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a videira, Deus é o agricultor. Nós somos os ramos grudados, fixados no Senhor Jesus Cristo. Aquele ramo que não der fruto, o Senhor arrancará e jogará fora. E aquele que der frutos, o Senhor limpará para que dê mais frutos ainda. Jesus, ele não te traz felicidade, ele é a própria felicidade e alegria. Aceite a Cristo. Recalcule a sua rota e volte para a presença do Senhor Jesus Cristo. Deixe esse amor de Deus fluir na sua vida e não olhe mais para o homem. O homem é falho, o homem é cheio de defeito, o homem vai te entristecer, o homem pode em determinado momento te alegrar, mas Cristo Jesus é a alegria na sua vida que você precisa. Então volte para o Senhor Jesus Cristo. Aceite a Cristo. Deixa Ele te abraçar, deixa Ele te envolver e cuidar de você. Todos que saem da presença do Senhor Jesus Cristo enchem a boca para falar, sair desse sistema religioso. Sai de um sistema e vai para o sistema mundano. O mundo jaz no maligno. Se eu saio da presença do Senhor, conforme diz o sistema religioso, se eu saio da presença do Senhor e vou para o mundo, então eu caio no sistema do maligno, inimigo de nossas almas. Então recalcule a sua rota e volte para Cristo. Você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo, não se rendeu a Ele, não perca a oportunidade de estar se rendendo ao Senhor. E vamos orar por aquelas pessoas que se encontram nessa situação. Não vamos criticar, vamos orar. E vamos deixar que o Espírito Santo cuide de cada uma dessas pessoas, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Do fundo do meu coração, o meu desejo neste momento é que o Espírito Santo de Deus esteja neste momento visitando a cada uma dessas pessoas que chega ao ponto de dizer que Jesus não te traz felicidade. A paz de Cristo no seu coração. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Fique na paz, meu amado.